Bom, ontem, no dia 1º de junho, né, nós tivemos uma notícia que foi divulgada por praticamente todos os canais de comunicação do país, pelas redes sociais, né, de que eu haveria perdido o mandato e os direitos políticos por 8 anos em função de uma condenação em primeira instância num processo civil lá no Rio Grande do Norte. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é tranquilizar, né, aos meus eleitores, ao Estado do Rio Grande do Norte, né, que receberam essa informação, tranquilizar os prefeitos, os senadores de oposição que me honraram, né, com a condição de líder de oposição aqui no Senado da República, tranquilizar, enfim, todos aqueles que ao longo desses mandatos e desse período na política, né, têm confiança na nossa atuação e no nosso posicionamento, que nós vamos continuar senador da República por mais pelo menos 7 anos e 7 meses, que é o tempo que remanesce, né, para o término do nosso mandato, né? Então fiquem todos tranquilos. Isso certamente é para desespero de alguns que se regozijaram com o processo de ontem, nossos adversários naturais no processo político. O que ocorreu foi que o juiz da primeira instância entendeu que o fato de, como presidente da Câmara Municipal de Natal, em 2004, 2005 e 2006, quer dizer, há quase 20 anos atrás, eu ter contratado uma médica para prestar serviços à população pobre da cidade do Natal, mesmo a médica tendo, nos autos do processo, afirmado que recebeu o seu salário, né, e que prestou os serviços, o que foi efetivamente confirmado pelo próprio juiz na instrução do processo. O juiz entende que esse ato me beneficiou em detrimento do erário público e me condena por improbidade administrativa. Primeiro, apesar de respeitarmos a decisão do senhor juiz, nós evidentemente vamos recorrer dela por não acreditarmos que isso signifique nenhum dolo para o erário público. A servidora recebe o seu salário e presta o seu serviço. Então, ela não é uma servidora fantasma e nem tampouco houve desvio de recurso público, como está nos próprios autos do processo. Segundo, o próprio período que demanda entre o processo e a condenação, a ação ocorreu em 2014, 8 anos após o término do meu mandato como vereador em Natal, e a condenação se dá em 2023. A lei de prescrições relacionadas à improbidade administrativa, a lei anterior, quando começou o processo, definia que eram 5 anos o prazo prescricional. Então, são 8 anos entre o término do meu mandato e o início do processo, né? E a lei atual, 8 anos, com a intercorrência de 4 anos. Então, nós acreditamos que mesmo que o dolo fosse caracterizado, que nós não concordamos, no máximo que poderia acontecer era uma pena pecuniária, financeira, do ponto de vista indenizatório. Então nós vamos ingressar com embargo de declaração na primeira instância, né, porque achamos que o juiz de alguma forma foi induzido a um erro, né, e nós vamos mostrar ao juiz que, na verdade, nós não praticamos nenhuma conduta dolosa nesse processo, e não tenho nenhuma dúvida que a nossa inocência vai ser comprovada ao longo, né, da instrução probatória que vai se seguir. No mais, dizer que nós continuamos aqui, né, defendendo o que sempre defendemos ao longo da nossa vida pública, de cabeça erguida, né, com a consciência de que não infringimos a lei, né, que não praticamos nenhum ato de corrupção, nenhum ato doloso, nenhum ato de desvio de recurso público, né, o que está caracterizado, inclusive, no próprio processo em tela, né, e vamos estar aqui defendendo, né, os valores que caracterizam a nossa atuação, defendendo a liberdade de expressão, a restauração da normalidade democrática, o direito de propriedade, do livre-arbítrio, né, a defesa desse legado virtuoso do ponto de vista da economia que foi implantado no Brasil nos últimos 6 anos. E no mais, a nossa atuação aqui vai se manter incólume, intacta, e hoje, na segunda-feira, estaremos aqui dando o nosso expediente e defendendo o Brasil, né, e defendendo os brasileiros e a sociedade que acreditamos.